Son imágenes de una delegación de la sociedad civil de Brasil que está en Washington. Han visitado el Departamento de Estado, el Congreso, diferentes entidades en Estados Unidos para hacer una advertencia. ¿De qué se trata? Nos vamos hasta Washington, desde allí nos acompaña Paulo Abreu. Él es el director ejecutivo de la oficina de Washington en Brasil y además fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paulo, gracias por estar nuevamente en Directo USA. Bueno, ¿cuál es el mensaje que traen ustedes? Porque cuando uno ve, por lo menos a través de los medios, se siente en portugués un aroma como un sonido parecido al de Donald Trump. Sim, é verdade. A comitiva chegou a Washington para transmitir mensagem de que o Brasil hoje vive uma encruzilhada histórica. O presidente Bolsonaro ha anunciado previamente que não vai reconhecer o resultado das eleições e também ha chamado seus apoiadores para realizar manifestações em contra a Corte Suprema do país no próximo dia 7 de setembro. De maneira que a comitiva está fazendo reuniões com distintos interlocutores do governo, da sociedade civil e do campo diplomático também, com três solicitudes principais. A primeira é que toda a comunidade internacional mantenha sua confiança em nosso sistema eleitoral, que nunca em sua história ha tenido único episódio de fraude. Em segundo lugar, que estemos atentos à possibilidade de eventuais expressões de violência política durante essas manifestações, ativando os mecanismos internacionais de proteção de pessoas defensoras de direitos humanos, líderes ambientais e sociais. E, em terceiro lugar, chamado à comunidade internacional e a todos os governos democráticos para que tão pronto se alcance os resultados das eleições de outubro próximo, se pueda reconhecer muito rapidamente o resultado, seja quem seja vencedor, para não deixar margem de tempo para instalar-se dentro do país qualquer tipo de tentativa de desestabilização institucional. Y una cosa que sorprende, Pablo, es que Estados Unidos está viviendo eso, lo vivió en los últimos 2 años, vino desde la presidencia misma. Donald Trump no aceptó ni acepta los resultados, denuncia un fraude que no ha podido demostrar y ahora está bajo investigación tanto por parte del Congreso, lo que ocurrió ese día, ese 6 de enero, cuando se intentó frenar la certificación de votos. El Departamento de Justicia también está ahora entrevistando a personas cercanas al círculo de Trump. ¿Ese modelo es lo que ustedes ven puede ocurrir en Brasil? El de desconocer sin necesidad de mostrar pruebas simplemente para permanecer en el poder, así sea de manera inconstitucional? Sim, hemos venido acompanhando o processo eleitoral em Brasil e o método é exatamente o mesmo, não? Um processo de intento de descredibilizar todo o sistema de votação, o próprio sistema eleitoral, toda uma estratégia de desinformação e de fake news, acompanhado de processos de surgimento de grupos radicais que poderão fazer uso da força, atacando as instituições democráticas, tal qual ha passado na invasão do Capitólio. Há 2 anos, em Brasil, houve manifestações antidemocráticas desde os apoiadores do presidente Bolsonaro, que também atacaram as instituições e já han estado acumulando ao longo do tempo uma série de críticas especialmente contra a Corte Suprema, que hoje exerce uma espécie de check and balance, limitando uma significativa parte das práticas de abuso de poder desde o presidente. Então, a comitiva também vai encontrar-se com os deputados em Estados Unidos que estão investigando a CPI do Capitólio, para também compreender como se han dado estes processos aqui dentro do país e adquirir aí lições aprendidas para que podamos, dentro do Brasil, levar também algumas atitudes e atividades de prevenção para evitar que possa repetir-se em nosso país o mesmo que ha passado aqui em Estados Unidos. Ahora, Pablo, algo que llama la atención, leía un experto sobre el fascismo que decía: la única diferencia entre el fascismo y la democracia es que cuando se cometen un atentado contra la democracia hay consecuencias dentro de la democracia. En Estados Unidos se están dando esas consecuencias. ¿Cuál ha sido la recepción que han tenido ustedes en Washington, en estos diferentes grupos, en el Congreso, con representantes a la Cámara, con senadores, con el Departamento de Estado, sobre los riesgos para una democracia tan importante para el hemisferio como lo es Brasil? Hemos estado escutando mensagem muito consistente desde as mais altas autoridades do país.
Em primeiro lugar, de que expressam uma profunda confiança no sistema eleitoral de Brasil. Em segundo, de que não é admissível qualquer tipo de intentos em contra a institucionalidade democrática ou a vontade popular, e que se eventualmente isso passa, obviamente que vai ter consequências como possíveis sanções internacionais, isolamento internacional do país, e não é admissível que uma grande democracia de nossa região pueda aventurar-se em processos de questionamento da institucionalidade, do funcionamento de tradicionais instituições que hoje contribuíram historicamente e hoje contribuem para um ambiente de estabilidade institucional dentro do país. De maneira que creio que essa mensagem consistente que hemos estado recebendo desde as autoridades genere na sociedade civil uma certeza de que terá aliados se, por se acaso, tenhamos alguma situação mais drástica atentando em contra nossas instituições nos próximos 2 meses, que serão cruciais e que requerem muita atenção da comunidade internacional, um acompanhamento desde já deste processo para ver como ele vai avançar e poder ativar mecanismos preventivos, alianças internacionais, mecanismos de pressão para que o país continue dentro do marco de respeito dos princípios, por exemplo, da Carta Democrática Interamericana, que deve orientar a conduta de todos os governos de nossa região e de nosso hemisfério. El autoritarismo, el populismo y su impacto en la democracia, Estados Unidos lo vivió, lo está viviendo, no es algo que le ocurre solo a otros países. Ahora, la advertencia que viene de Brasil sobre algo que en Washington se vivió muy de cerca. Muchas gracias, Paulo Abrao, es el director ejecutivo de la oficina de Brasil en Washington y además fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Paulo, por estar nuevamente en Directo USA. Gracias a ustedes.